o nosso versículo-chave hoje está aqui em Mateus 13, né? Mateus 13, a explicação da parábola, né? Parábola, metáfora, é a mesma coisa, entende? É uma comparação, presta atenção, tá bom? Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Presta atenção, faz parte dos nossos próximos estudos. A todos os que ouvem a palavra do reino espiritual, né? Da sétima dispensação, tá bom? Então, presta atenção. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Entendeu? Entendeu? Presta atenção. Então, que na quinta dispensação, Jesus de Nazaré veio trazer o que? A graça. A graça é entender o reino espiritual, né? A graça é entender o reino espiritual, né? Pelo Espírito Santo, e não por sabedoria humana, entendeu? Presta atenção. Presta bem atenção. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o que? Maligno e arrebata o que lhes foi o que? Semeado no coração. Tá entendendo? Presta atenção. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Bom dia, iluminados! Olha, o galo cantou, não dá tempo nem de tirar a toquinha. Vamos à palavra. Claro, com a exceção de tomar uma aguinha, não deixe de beber água. Água é vida, água alimenta, água sustenta, água traz, né? Flui coisas boas para a nossa mente, para o nosso corpo todo, entendeu? E esse intervalo é apenas para falar para você, ó, não esqueça de dar o joinha em nossos vídeos, comentar nossos vídeos, né? Nós temos que comentar para interagir, ver se está chegando, aonde está chegando, como é que está sendo entendido, né? Se estamos, né, gostando, né? Se estamos entendendo, tá bom? Preste atenção, hein? E não se esqueça, compartilha nossos vídeos com outros grupos, com seus familiares, com uma amiguinha, com um amiguinho, entende? Fala aí dessa mulher que fala assim pelos cotovelos da palavra de Deus, tá bem? E se inscreva, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, Oráculo do Céu Graça Revelado, né? E compartilha com outros, para que outros venham a se inscrever e nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Da graça de Deus. Preste atenção. Então, vamos mais uma aguinha e vamos começar a meditar. Então, vamos continuar, né? Falando, né, das dispensações que começamos assim da primeira e estamos na quarta e vamos entrar esta semana agora na quinta dispensação, porque é uma dispensação muito importante, né? Que é a dispensação que veio o Jesus de Nazaré. E essa dispensação, quinta dispensação, ela está entrelaçada, né? Entrelaçada com a dispensação da graça, da qual o Jesus de Nazaré trouxe, né? E está vinculado também à sétima dispensação, que é esta que está o quê? Está entrando, né? Está neste movimento, né? Que é o reino espiritual, que está fazendo com que nós venhamos a entender e entrar por completo nele, né? Então, nós temos que entender estas três dispensações que é muito importante. A quinta, a sexta e a sétima, que ela está entrelaçada. Preste atenção. Porque a quinta dispensação,
nós vamos estar, né, falando sobre ela esta semana, não é verdade? É a dispensação que foi feita o quê? A um povo, né? Aos hebreus, né? Você pode falar hebreus, Israel, judeus, é a mesma coisa, tá bom? Então nós temos que entender que a dispensação, quinta dispensação, né? Ela está ligada lá na primeira, da inocência, né? Ali quando Adão, né? Quando Adão e Eva, né, cometeu aqueles deslizes, né? Porque já entendemos quando estivemos lá estudando a primeira, né, dispensação, que foi a inocência, entendemos aquele momento ali, né? E vamos abrir um parênteses para entender, né, que biblicamente nós começamos a falar, né, do povo, dos seres humanos, né? Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a partir de Adão e Eva. Mas vamos trazer para vocês, né, para poder entender melhor. Então, nós estamos falando não somente de Adão e Eva, que nesta história toda nós estamos chegando à história apenas do que nós passamos pela dispensação da inocência, depois a dispensação da consciência, onde Adão e Eva se viram nus, né? Então, não podemos voltar minuciosamente à história. Então, depois teve a dispensação do governo, né? Do governo humano, e depois o governo das promessas, que é a quarta dispensação. As promessas foram feitas a Abraão, não é verdade? Presta atenção. Então, nós temos que entender que esta quinta dispensação, que é do Jesus de Nazaré, né? Ele veio o quê? Resgatar um povo específico, o povo da promessa, que foi feita na promessa em Adão. Presta atenção. Por que as três alianças, a quinta, a sexta e a sétima, está ligada? Presta atenção, tá bom? Para nós entendermos essa aula, crescer na graça e no conhecimento. Porque o Jesus de Nazaré veio cumprir a quinta dispensação, que é a da lei, né? A que veio cumprir, né, a promessa que foi feita na quarta dispensação, aquele povo hebreu, né, em Abraão, o povo que foi abençoado, né, e através de Abraão pela fé. Tá entendendo? Tá ligado, né, na sexta dispensação, porque é a que nós estamos, né? A graça de Deus, que foi a aliança que Jesus de Nazaré veio trazer, a misericórdia, a graça é favor imerecido. Então, trouxe, né? Então, nós vamos estar falando sobre isso, sempre ligado. A quinta, a sexta e a sétima está ligado. Por quê? Porque a graça é a que nós estamos, do qual, né? Assim, não generalizando, mas assim, o sistema religioso, né? Assim, nos confunde, ou nós queremos estar confundidos porque não paramos para meditar na palavra. Então, preste atenção, estamos nessas três dispensações, né? Olhando o quê? Olhando as três alianças ao mesmo tempo, né? Que é a aliança do Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? Do Pai, né? É a aliança, a quinta dispensação, que é a de Jesus de Nazaré, né? É o do Pai. Qual é o porquê do Pai? É a João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Tá bom? Pelo Filho, ele é o único mediador. Esta é a aliança da graça entre a terra e o céu, entre os humanos e Deus, né? Porque ele
trouxe a graça de Deus, a vida eterna. Ele veio, pagou o preço, né? Ele foi o Cordeiro Santo, né? João disse: eis aí o Cordeiro, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro Santo veio, né? Se fez carne, habitou entre nós, mas ele era o quê? Espiritual, entende? João 3, versículo 13 diz que ninguém vai ao céu, né? Aquele tipo de céu, né? Do qual somente aquele que veio de lá. E quem veio de lá? Né? Nós falamos agora que nós estamos entrelaçados as três dispensações: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo, né? Que habitou aqui na terra, né? Por quem? Pelo Filho, né? E antes, pelos profetas. Hebreus 1, versículo 1, né? Que está falando lá, que Deus falava, né? Falou no mundo de muitas maneiras. Não foi uma só. Então falou através dos profetas. Naquele tempo do Jesus de Nazaré, falou pelo quê? Pelo Filho, né? Aquele que foi gerado como filho. Está lá no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 5, 6, né? Porque filhos eram muito, mas foi um gerado como filho, né? No versículo 14 está escrito assim: não são todos os anjos, todos os espíritos, né, ministradores para todos aqueles que hão de herdar a salvação? Mas só um foi gerado como filho. Vocês leem aí o capítulo todo, o capítulo 1 de Hebreus 1, para que venham entender, né? Todos eram labaredas de fogo, né? Mas um só foi gerado como filho, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, nós temos que prestar bem atenção, né, no que nós vamos entrar nesse estudo, para que nós entendermos e saber discernir é separar, né? Separar as alianças, né? A aliança da lei, que é a aliança que foi dos hebreus, a aliança da graça, que foi para um povo da fé, né? Independente se é judeu ou não, entende? Preste atenção, hein? E para o povo do reino de Deus, aquele que já entende que está o quê? Que já está vivo e eficaz com Cristo, né? Porque aonde, né, o pecado, né, prejudicou, né, a graça de Deus superabundou, né? Não é verdade? Não fala assim? Superabundou a graça. Então vamos falar, né, discernir, digerir, mastigar direitinho, entendeu? A palavra de Deus para a gente compreender, tá bom? Presta atenção, hein? O nosso versículo-chave hoje está aqui em Mateus 13, né? Mateus 13, a explicação da parábola, né? Parábola, metáfora, é a mesma coisa, entende? É uma comparação, presta atenção, tá bom? Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Presta atenção, faz parte dos nossos próximos estudos. A todos os que ouvem a palavra do reino espiritual, né? Da sétima dispensação, tá bom? Então, presta atenção. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Entendeu? Entendeu? Presta atenção. Então, que na quinta dispensação, Jesus de Nazaré veio trazer o que? A graça. A graça é entender o reino espiritual, né? A graça é entender o reino espiritual, né, pelo Espírito Santo, e não por sabedoria humana, entendeu? Presta atenção. Presta bem atenção. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o que maligno e arrebata
o que lhes foi o quê? Semeado no coração. Tá entendendo? Presta atenção. É preciso ter interesse, né? E ter união, comunhão, né? Comunhão quer dizer comunhão, para aprender a palavra de Deus, porque nós que hoje que estamos aqui na Aliança da Graça, para conseguir entrar neste reino, né, de verdade, com verdade, porque o Jesus disse em Mateus 7, né, 23, para aquele povo religioso do versículo 22, né? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eles só eram religiosos, né? Mateus 7, 22, que fala, eu fiz maravilha no seu nome, eu curei no seu nome, mas, né? Nós queremos ser conhecidos, nós queremos ser ministradores, queremos ser, não só no falar, mas na prática do reino de Deus. Não é verdade? Que é esta sétima dimensão, esse entendimento. Porque não queremos ser como Israel. Não queremos, né, chegar, né, a um entendimento como Israel. Porque quando estavam ali se preparando para a quinta dispensação, para o Jesus de Nazaré vir, né, dar o veredito ali, Israel estava completamente perdido. Oséias 4 diz assim, ó, corrupção geral de Israel. Ouve a palavra do mestre, vós, filhos de Israel. Está falando para Israel, para aquele povo. Porque o seu mestre, né, que é o anjo do Senhor, tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Presta atenção. Não existe o quê? Nem amor. Esse amor está falando do amor ágape, né? Um amor de verdade, né? Os amores que existem são fingidos, são interesseiros, né? Exatamente por causa disso, por causa daquilo, né? Os casamentos, casos por causa disso, casos por causa daquilo, ou porque é bonito, ou porque tem dinheiro, porque não sei o quê. Presta atenção. Presta atenção, a contenda de Israel, porque Yahweh tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, o quê? Nem conhecimento de Deus. O que só prevalece na religiosidade é perjurar, né? Um ficar falando do outro, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser mais santo do que o outro. É mentir, né? Ah, não, vem aqui, que aqui que tem, aqui que é. Não, se você ficar lá não é mais meu amigo. Não, entendeu? Não é comunhão, é divisão. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e edificar. E ainda bota a culpa no diabo. O diabo veio matar, roubar e destruir. Lá João 10,10 está falando exatamente dos mestres falsos. É uma metáfora. Não está falando de diabo nenhum, de ser nenhum. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, né? Então, presta bem atenção, porque nós vamos entrar na quinta dispensação, e na sexta e na sétima, e vamos entender que este adulterar aqui, hoje, nós estamos na Aliança da Graça, mas quem prega as boas novas, né, pela quinta dispensação, né, está o quê? Adulterando a palavra de Deus. Está entendendo? Presta atenção. Presta atenção. Que nós avançamos, né? Filipenses 3, avançamos para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Filipenses 3, vocês leiam lá a partir do versículo 12. Então, o que? Não há conhecimento de Deus, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e é o que? Arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então, esses são os motivos, né, desta confusão que fala, não, quem sei o que está acontecendo, como não sabe o que está acontecendo? É puras mentiras, presta atenção. Por isso, a terra está o quê? De luto, é por isso.
e todo que mora nela, né, todos que estamos aqui na terra, desfalece. Como os animais do campo e com o que as aves do céu e até o que os peixes do mar perecem. Não é verdade? É verdade. Está tudo contaminado. Todavia, ninguém contenda. Ninguém. Nós temos que entender, não contender. Ninguém o que repreenda, porque o teu povo é como o que? Sacerdotes. Entendeu? O liderado é como os líderes é como o liderado, tá tudo uma coisa só. Entendeu? Presta atenção. O povo é como os sacerdotes aos quais o que acusa. Por isso, entendeu? Tu não pode ficar, não, porque o culpado é quem é fulano, e aí fica assim, não, minha filha, corre atrás. A mente, nós somos individuais, temos sabedoria, peça sabedoria a Deus, né? Foi assim que Jesus falou. Se quer sabedoria, peça a Deus. Não é dizer que fulano, ciclano aprendiu com fulano, não, você está aprendendo com o Espírito Santo de Deus, ele ilumina a sua mente. Por isso, tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a sua mãe, né? A mãe que significa aqui nação. Porque o povo, entendeu? Está acostumado a querer ouvir leitinho, quer ouvir só aquilo que interessa. Você vai ter vitória, você vai ali, você vai acontecer. Quem lidera também fala, não, fala isso aqui, benção, fala, você vai isso, vai ser você. Presta atenção, que nós temos que ter o conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, não dos homens. Presta atenção aqui. O meu povo está o que? Sendo que destruído. Tem versão que fala assim, o meu povo sofre porque lhe falta o quê? O conhecimento. Então é conhecer a palavra de Deus, não é filosofia, não é história. Nós não temos que edificar a nossa vida por filosofia nem história. E principalmente história de vida humana, né? Porque tem gente que abre a Bíblia aí, vou falar a palavra de Deus, a boa nova. Entendeu? Lê um versículo e começa a esboçar a sua própria vida, suas próprias experiências, o seu achismo. Entendeu? Isso não edifica. Tá entendendo, menino? Então o povo sofre porque falta o conhecimento. Agora, porque tu, né? Por que está faltando conhecimento? O pessoal não está buscando, mas também não estão me ensinando. Tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, né? Porque muitos, não generalizando, hein, gente? Né? Querem ser o bam, eles querem ser Deus na terra. Então rejeita o conhecimento verdadeiro da graça de Deus e fica buscando as boas novas em história. De Malaquias para trás, Jesus de Nazaré ainda não tinha vindo, né? Então, não tem como buscar as boas novas, boas notícias de Malaquias para trás, que é apenas contexto, para você entender o texto. Texto sem contexto é pretexto para não se entender. Deu para entender, menino? Então é isso, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas você pode buscar conhecimento a qualquer hora, a qualquer momento. Entendeu? A qualquer momento, preste atenção. Aqui nós estamos apenas animando uns aos outros, porque Jesus falou assim, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês são mais que vencedores porque vocês têm o Espírito Santo, né? E a missão é essa, é animar um ao outro a buscar conhecimento, a buscar fortalecer a fé, porque através do conhecimento nós nos fortalecemos da fé. A fé é no reino espiritual, não é Tomé, pegar para crer, entende? Então não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei o quê? De teus filhos, dos seus liderados. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Entende? Porque o único mediador não é religiosidade, não é casa nenhuma,
O único mediador entre a terra e o céu é Jesus Cristo. Então, fechando este vídeo, que é uma introdução, né, do que nós vamos estar começando a estudar, que é a dispensação da lei, a dispensação de Jesus de Nazaré, a aliança, a dispensação é a aliança, né? Romanos 10:4 diz assim, ó, porque o fim da lei, né, o fim da lei de Jesus de Nazaré é Cristo, que é a graça, para a justiça de todo aquele que crê. Presta atenção, hein? Pois quem está na graça, mas vive da doutrina do pacto da lei, da antiga aliança, é porque não crê na graça. Está incrédulo. Entende? Presta atenção, hein? Porque nós não podemos ser o quê? Incrédulos como os judeus. Quando Jesus de Nazaré veio, né, eles não acreditaram que ele era o Messias esperado, né, profetizado por Isaías. Não é verdade? Nós estamos na aliança da graça, mas não confessamos Cristo, vivemos em Jesus de Nazaré, da história da lei. Presta atenção, hein? Presta atenção bem. Então, Romanos 9, digo a verdade que em Cristo. Paulo. Então, eu espero que, né, estamos assim, passo a passo, devagarzinho, que estamos nos entendendo. Vamos finalizar com, né, Romanos 9, que diz, né, Paulo diz para aquele povo incrédulo, né, nós não podemos ser como eles, se nós não acreditamos na aliança da graça, não cremos em Jesus, né, que foi mesmo, o fim da lei foi Cristo. Então, o fim, né, do pacto de Jesus de Nazaré foi o pacto da graça que é Cristo, né? Presta atenção. Então, Romanos 9, para finalizar, Paulo diz assim para aqueles incrédulos: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, né, no Espírito Santo. Olha aí os 3 reinos, né? No Espírito Santo, é minha própria o quê? Consciência, presta atenção, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser, né, anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, segundo Jesus de Nazaré. Entendeu? Presta atenção. São israelitas pertencentes, né? Pertencentes aqui à adoção e também à glória, né? As alianças e a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles, descendente, né, são todos os ministradores em Cristo, né? Presta atenção. Segundo o quê? A carne, segundo a Jesus de Nazaré, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Tá entendendo, menino? 2 Coríntios 5,16. Assim que nós daqui por diante, nós que estamos na graça, a ninguém conhecemos segundo o que? A carne. Está entendendo? Segundo Jesus de Nazaré. Então não fica julgando ninguém pela carne, né? Não, fulano é assim, fulano é assado. Entendeu? E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Entendeu? Então não pregue boas novas por Jesus de Nazaré. Estamos em Cristo Jesus. Amém? Presta atenção, hein? Até o próximo vídeo.